Olá amigos, companheiros de aventuras destas coisas da internet e do desenvolvimento. Hoje trago-vos aqui um vídeo que vem um bocadinho mais ou menos na sequência dos vídeos que eu tenho recentemente colocado no meu canal, antes de que voltemos já em breve novamente a ver aqui código e a desenvolver projetos. E basicamente é o seguinte, eu trouxe aqui um vídeo sobre o roadmap.sh, que é um site extraordinário sobre a forma como vocês devem efetuar as vossas aprendizagens para seguir um determinado caminho na área da programação. Mas eu depois fiquei a pensar, existe eventualmente algumas pessoas que ainda estão num patamar anterior a este, isto é, algumas pessoas já sabem que querem desenvolver para a web, outras pretendem desenvolver para mobile, etc. Mas só depois de saberem o que é que querem fazer é que vão começar a ver quais são as aprendizagens que têm que efetuar, porque olhando para o roadmap.sh, vocês vão ver se vão ser roadmaps ou mapas de sequência de aprendizagens que, na esmagadora maioria dos casos, para quem não estiver por dentro desta área da programação, vai ficar a olhar para aquilo e vai ficar sem perceber muito bem o que é que será mais fácil, o que é que será mais difícil, o que é que será mais apropriado, etc. Então eu decidi trazer aqui um vídeo baseado num artigo que eu procurei de uma forma muito rápida e que eu penso que, apesar de ser de 2022, está mais ou menos atualizado, porque é um artigo genérico sobre 11 tipos de programadores ou de desenvolvedores. Há aqui depois umas dicas para se tornar um, etc. Obviamente, nós não vamos estar a explorar isso, mas eu fiquei curioso com esta questão. 11 tipos de programadores. E, eventualmente, se tu estás interessado em enverdar nesta área das tecnologias da informação, vais-te encaixar quase certeza absoluta em pelo menos um destes perfis. E aquilo que eu vou já pedir é que tu deixes ficar na secção dos comentários para nós ficarmos a conhecer também qual é a temperatura da comunidade deste canal relativamente aos caminhos diferentes que cada um pretende seguir. Eu sei que há muita gente que vem ao meu canal no sentido de vir propositadamente por causa de uma determinada tecnologia, mas também sei que existem muitos subscritores do canal que acompanham com alguma regularidade, mas seguem caminhos distintos daqueles que eu trago aqui, nomeadamente relativamente à questão do desenvolvimento para a web. Há muita gente que não trabalha para a web, mas que de vez em quando vem aqui fazer uma espreitadela no meu canal. Então vamos ver aqui quais são a lista de tipos de programadores que existem, ok? Basicamente começa por dizer aqui o que é um desenvolvedor. Eu quando falo na palavra programador é o termo mais utilizado em Portugal, desenvolvedor eventualmente é o termo mais utilizado no Brasil. Um desenvolvedor é um profissional de tecnologia que trabalha, constrói e cria software, sites, aplicativos, outros sistemas, etc. E vai por aí fora, ok? A principal função de um desenvolvedor é escrever código, ok? Às vezes há umas teorias que dizem, não, é resolver problemas, isso é um bocado subjetivo. Um programador tem que escrever código e depois tudo o que está relacionado com a questão do código, testar o código, implementar funcionalidades, etc., resolver soluções, encontrar bugs, resolver os bugs, mas o trabalho fundamental do programador, quando te perguntarem, o que é que tu és? Eu sou um programador. Então, qual é a principal função de um programador? É escrever código. Bem ou mal, ok? É escrever código. E depois existem então aqui os vários tipos de desenvolvedores. Desenvolvedor de software. O que é um desenvolvedor de software? Alguém que projeta software e aplicativos que ajudam os usuários a executar funções e tarefas específicas. Bom, isto é um bocadinho genérico, ok? Porque eu considero-me um desenvolvedor de software mesmo sendo um desenvolvedor para a web. Mas vamos encarar aqui que o desenvolvedor de software é aquele que faz software para desktop, ok? Então, esse é um dos caminhos. Não sei se é o teu, se é aquele que tu estás interessado. Se estás interessado nesse caminho, deixa ficar aí nos comentários para eu perceber quais são as tuas ideias. Há depois o desenvolvedor web, nem vale a pena estarmos aqui a explorar muito tempo nisto, porque é o programador que constrói soluções para a internet. Existem, genericamente, 3 ou 4 tipos de soluções para a internet. Uma delas é um desenvolvedor front-end, que é um desenvolvedor que desenvolve para a parte visual, um back-end, que só desenvolve APIs e funcionalidades que não têm aspecto visual. Há o full stack também, eu não sei se há aqui depois isto apresentado dessa forma, mas de qualquer das formas existem aqui várias vertentes na parte do desenvolvimento da web. Cá está, um desenvolvedor back-end, ele não quer dizer que seja exclusivamente para a área da web, mas um desenvolvedor back-end é alguém que cria microserviços, APIs, funções, classes, etc., exclusivamente para trabalhar fora daquilo que é o ramo visível das coisas. E quando falamos num back-end developer, não estamos a falar exclusivamente da internet. Nós podemos ter alguém que trabalha, por exemplo, num sistema de gestão de transferências de dados num banco e essas transferências de dados podem estar a acontecer dentro de uma local area network, dentro de uma rede local.
E ele não está a trabalhar em criar botões, em criar formulários, está apenas a trabalhar na parte que diz respeito à transferência da informação. Portanto, também é um back-end developer, ok? E, portanto, geralmente escrevem código utilizando linguagens de codificação específicas, linguagens que elas usam podem depender do tipo de projeto que estão a trabalhar, portanto, não vês aqui a palavra, penso eu, e se visses eu acho que seria errado, não vês aqui a parte da web a ser explicitada. Há o desenvolvedor front-end. Ora, o desenvolvedor front-end normalmente está muito associado à ideia da web, mas aqueles programadores que fazem o desenho de aplicações ou de formulários de aplicações desktop, também poderemos considerá-los como um desenvolvedor de front-end, que isto é, trabalha a parte visível do software, ok? Neste caso ele trabalha do lado do usuário de um aplicativo, programa, sistemas ou software, etc. O seu trabalho é facilitar a experiência do usuário para que eles sejam bem-sucedidos. Atenção que este texto está traduzido para português com um translator e, portanto, sai aqui uma salganhada muito grande. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é o programador que está preocupado com User Interface e User Experience. E estes dois termos não estão intimamente apenas relacionados com a web, estão relacionados com outro tipo de áreas, nomeadamente até com o mobile também. Depois temos o desenvolvedor full stack, é aquele que faz o trabalho todo. É basicamente aquilo que eu digo que é o homem do circo. É aquele que chega, monta o circo, faz de palhaço, desmonta o circo e ainda conduz o caminhão para transportar o circo para o outro lado. Ele faz o trabalho completo, ok? E, mais uma vez, muito associado este termo ao ambiente web, mas não quer dizer que seja só web. Tu podes ter uma equipa de desenvolvimento mobile, em que tens alguém que programa o aspecto visual dos quadros que aparecem na aplicação e tens outra pessoa que trata da parte de comunicação com bases de dados, com APIs, etc. E tu podes ter um programador que consegue fazer esse percurso todo. Portanto, tens aqui mais um perfil. Há um outro perfil completamente distinto e lá está, mais uma vez, multiplataforma. Pode ser um jogo para desktop, um jogo para os dispositivos móveis, os smartphones, por exemplo, ou os tablets. Pode ser um jogo para colocar até num simples wearable. Um jogo para desenvolver para um relógio, por exemplo. Sei lá. Então nós temos também a área do desenvolvimento de jogos. É um outro perfil que eu habitualmente não trago aqui ao meu canal, mas que tem uma comunidade muito grande e, como tu sabes, o mercado de jogos e desenvolvimento de jogos é um mercado extraordinariamente rentável. Okay? Depois temos outros tipos de perfis. Desenvolvedor de Big Data. O Big Data surgiu antes do conceito de inteligência artificial e basicamente é o quê? Alguém que trabalha com linguagens de programação relacionadas com o tratamento de muita quantidade de informação. Imagina que é alguém que tem muitas informações recolhidas a partir de um questionário respondido por centenas de milhares de pessoas ou uma base de dados que contém uma gigantesca coleção de clientes e vendas, etc. E ele vai trabalhar especificamente em recolher informações que possam ser significativas para o desenvolvimento de soluções informáticas no sentido de tornar a vida dessas pessoas mais fáceis, redefinir estratégias de negócio para uma determinada empresa, etc. Então, um desenvolvedor Big Data é alguém especializado em trabalhar com Big Data. Está aqui uma redundância. Big Data refere-se a grandes conjuntos de dados, ok? Portanto, bases de dados gigantescas que têm de alguma forma a ser sistematizadas, não no sentido de serem consultadas para serem apresentadas na web, mas no sentido de nós conseguirmos extrair informação do interior delas que sejam interessantes para o objetivo que nós queremos atingir. Seja criar um relatório, seja criar gráficos para depois apresentar numa projeção, seja para redefinir estratégias completas de uma empresa, porque afinal de contas, analisando os dados, é que se vai concluir se de facto a área de negócio está a ser bem gerida ou não. Desenvolvedor de gerenciamento de relacionamento com o cliente, um CRM, ok? Então basicamente aqui é alguém que pode até não ter muitos conhecimentos na área de programação, mas consegue utilizar coisas como Salesforce ou outro tipo de soluções parecidas com essas, em que há ali um certo arrastar e colar, configurações, etc. Utilizar essas plataformas para criar sistemas de gerenciamento de relações com os clientes. É uma área também com muita procura de mercado e que eu posso achar que tu podes ter algum interesse. Desenvolvedor de segurança. Começamos a entrar naquela área em que há uma mistura entre o programador e a parte do DevOps, ou das pessoas que estão relacionadas mais com a gestão da infraestrutura. O desenvolvedor da segurança é alguém que cria melhores sistemas e processos para testar com segurança o seu software. Isto é, alguém, e é uma área muito importante, e atenção, é uma área muito bem paga, mas também extraordinariamente complexa, porque exige que tu tenhas conhecimentos técnicos
de como funcionam as plataformas, como funciona a internet, como funcionam os dispositivos onde tu estás a implementar as tuas questões de segurança. E isto serve exatamente para quê? Tu sabes que hoje em dia qualquer sistema tecnológico, seja ele o software de um automóvel, um sistema de GPS, um site na web, uma aplicação mobile, um jogo, o que quer que seja, todos eles estão sujeitos à intervenção dos hackers. E para isso é necessário termos um conhecimento muito aprofundado de como é que funcionam essas arquiteturas, no sentido de sabermos como é que nós conseguimos criar metodologias para prevenir que a segurança não seja colocada em causa. Então existem programadores específicos para cada área de desenvolvimento e só especificamente para a questão da segurança, que têm que dominar alguns conceitos mais low level, mas que também, em função disso, são muito bem pagos. Obviamente que começares a tua área do conhecimento das tecnologias de informação, indo diretamente para um desenvolvedor de segurança, esquece, porque é um salto muito maior do que aquilo que podes dar. Desenvolvedores mobile, portanto, smartphones, tablets, wearables, podes fazer isso. É uma área também bastante grande, com muita procura de mercado, mas também com um enorme nível de concorrência. Portanto, aqui trata-se de programador para mobile, pode ser uma área interessante. Tu podes associar também a parte do desenvolvimento para a web juntamente com o mobile. Por exemplo, é possível tu criares uma página de internet suficientemente responsiva que depois, com uma pequena aplicação mobile, vai funcionar como se fosse uma aplicação nativa. Ou então podes utilizar uma solução, por exemplo, do React Native ou Vue Native, que permite criar com a mesma componente de código uma solução que funciona na web e funciona no dispositivo mobile, por exemplo. Tens o desenvolvedores de gráficos. Isto aqui já é para mim um bocadinho novidade. Isto é, alguém que vai desenvolver gráficos, são especializados na criação de efeitos de cena como sombras, luz. Ok. Já estou a perceber o que é que ele significa por gráficos. Gráficos aqui não é charts, isto é, gráficos de barras e de linhas, mas sim gráficos para jogos, motion pictures, comerciais, etc. Isto é, alguém que cria programação, e o Python é uma das áreas muito interessantes para isso também. Há programas de 3D que incluem a possibilidade de tu criar scripts para agilizar o processo de criação de gráficos. Aqui, quando falamos de desenvolvedor de gráficos, estamos a falar na parte mais videogames, como podes verificar aqui, portanto, usar técnicas para renderizar imagens, portanto, estamos a falar aqui já de programação mais low level, que pode envolver até C++ e tudo o resto. E, basicamente, aqui estes 11 tipos de perfis. Tens web, desktop, mobile, programadores de Big Data, não apareceu aqui os programadores de inteligência artificial ou LLMs, ou Large Language Models, mas também é um perfil muito interessante. Eu queria de facto aqui, depois de vermos aqui esta retrospectiva, eu queria que tu colocasses aí na secção dos comentários qual é o caminho que tu pretendes seguir, ou o caminho que já estás a seguir, ou o caminho que tu estás a seguir ou começaste por seguir e eventualmente não gostaste dele e queres enverdar por outro. E se eventualmente encontrastes um outro caminho, ou um outro tipo de programador que não se encaixa em nenhum destes perfis que eu aqui estive a descrever, pois, por favor, deixa ficar aí na secção dos comentários, porque o principal objetivo deste canal não é apenas trazer conhecimento, é partilharmos dentro da comunidade o conhecimento que cada um tem e com isso enriquecermos todos.